Os tolos zombam de mim quando eu descendo na forma humana. Eles não conhecem minha natureza transcendental e meu domínio supremo sobre tudo que existe. Avadyananti mamuda manushintanum ashritam parambhavam ajananto mamabhuta maheshwaram. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 9, verso 11. Entendeu? Não entendeu? Felizmente, Prabhupada explica, a gente entende. Das outras explicações dos versos anteriores neste capítulo, está claro que a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, embora apareça como um ser humano, não é um homem comum. Mas parece, né? Parece que Deus é uma pessoa comum, parece que nós somos semelhantes a Ele, parecidos com Ele. É tal pai, tal filho. Somos parecidos com Ele, mas não somos iguais a Ele. Não somos Deus, somos um pedacinho de Deus. A personalidade de Deus, Krishna, que conduz a criação, a manutenção e a aniquilação da manifestação cósmica completa, não pode ser um ser humano comum. Não obstante, há muitos homens tolos que consideram que Krishna é tão somente um homem poderoso e nada mais. Na realidade, ele é a personalidade suprema original. Como se confirma no Brahma Samhita, ele é o Senhor Supremo. Existem muitos controladores e um parece maior que o outro. Na administração ordinária dos assuntos no mundo material, encontramos algum funcionário ou diretor, e acima dele há um secretário, e acima deste um ministro, e acima deste um presidente. Cada um deles é um controlador, mas um é controlado pelo outro. No Brahma Samhita está dito que Krishna é o controlador supremo. Sem dúvida, há muitos controladores, tanto no mundo material como no mundo transcendental. Mas Krishna é o controlador supremo, Ishvara Parama Krishna, e seu corpo é Satchitananda, não material. Os corpos materiais não podem executar os atos maravilhosos descritos nos versos anteriores. O corpo dele é eterno, bem-aventurado e pleno de conhecimento. Embora ele não seja um homem comum, os tolos zombam dele e consideram que ele é um homem comum. Aqui, o corpo dele é denominado Manushin, porque ele age como um homem, um amigo de Arjuna, um político envolvido na batalha de Kurukshetra. Ele age de tantas maneiras como um homem comum, mas na realidade seu corpo é Satchitananda Vigraha, em português, bem-aventurança eterna e conhecimento absoluto. Isto também se confirma na língua védica. Satchitananda Rupaya Krishnaya, em português, ofereço minhas reverências à suprema personalidade de Deus, Krishna, que é a eterna forma bem-aventurada de conhecimento. Há outras descrições na língua védica também. Tam ekam Govinda, você é Govinda, o prazer dos sentidos e das vacas. Satchitananda Vigraham, em português, e sua forma é transcendental, plena de conhecimento, bem-aventurança e eternidade. Apesar das qualidades transcendentais do corpo do Senhor Krishna, de sua plena bem-aventurança e conhecimento, existem muitos assim chamados eruditos e comentadores do Bhagavad Gita que zombam de Krishna como um homem comum. O erudito pode nascer como um homem extraordinário devido a seu bom trabalho anterior, mas esta concepção de Shri Krishna deve-se a um pobre fundo de conhecimento. Por isso ele é denominado muda, em português tolo, pois só as pessoas tolas consideram Krishna um ser humano comum, porque não conhecem
as atividades confidenciais do Senhor Supremo Krishna e suas diferentes energias. Eles não sabem que o corpo de Krishna é um símbolo de conhecimento completo e bem-aventurança, que ele é o proprietário de tudo que existe e que ele pode dar liberação para qualquer pessoa. Socorro, Krishna, me libera. Por não saberem que Krishna tem tantas, me libera dessa cruz pesada chamada Bimala. Por não saberem que Krishna tem tantas qualificações transcendentais, eles zombam dele. Eles tampouco sabem que o aparecimento da Suprema Personalidade de Deus neste mundo material é uma manifestação de sua energia interna. Ele é o mestre da energia material. Como já se explicou em vários lugares, Mama Maya Duratyaya. Em português ele proclama que a energia material, mesmo sendo muito poderosa, está sob seu controle. E qualquer um que se renda a ele pode sair do controle desta energia material. Se uma alma rendida a Krishna pode sair da influência da energia material, então como pode o Senhor Supremo Krishna, que conduz a criação, manutenção e aniquilação de toda a natureza cósmica, ter um corpo material como nós? Tal concepção de Deus, Krishna, é uma tolice completa. Não obstante, as pessoas tolas não podem conceber que a personalidade de Deus, Krishna, que aparece exatamente como um ser humano comum, pode ser o controlador de todos os átomos e da gigantesca manifestação da forma universal. Imagine, né? Controlar todos os átomos que existem. Só Krishna mesmo. A gente não controla porcaria nenhuma, Bimala. O maior e o mais diminuto estão além da concepção dessas pessoas, de modo que elas não podem imaginar que uma forma como a de um ser humano possa simultaneamente controlar o infinito e o finito. Na realidade, embora ele controle o infinito e o finito, ele está a parte de toda esta manifestação. Quanto a seu Yogan Aishwaram, a sua energia transcendental inconcebível, se afirma claramente que ele pode controlar o infinito e o finito simultaneamente e que ele pode permanecer a parte deles. Embora os tolos não possam imaginar como Krishna, que aparece exatamente como um ser humano, pode controlar o infinito e o finito, aqueles que são devotos puros aceitam isso, pois eles sabem que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Portanto, eles se rendem completamente a Ele e se ocupam em consciência de Deus, Krishna, o serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna. Há muitas controvérsias entre os impersonalistas e os personalistas sobre o aparecimento do Senhor Krishna como um ser humano. Mas se consultamos o Bhagavad Gita e a coleção Śrīmad Bhagavatam, os textos autorizados para a compreensão da ciência de Deus, Krishna, então podemos compreender que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Ele não é um homem comum, embora tenha aparecido nesta terra como se fosse um homem comum. No Śrīmad Bhagavatam, primeiro canto, primeiro capítulo, quando os sábios indagam sobre as atividades de Krishna, se afirma que o seu aparecimento como um homem confunde os tolos. Nenhum ser humano poderia executar os atos maravilhosos que Krishna executou enquanto esteve presente nesta terra. Quando Krishna apareceu diante de seu pai e sua mãe Vasudeva e Devaki, ele apareceu com 4 mãos, mas depois das orações dos pais, ele se transformou em uma criança comum. Seu aparecimento como um ser humano comum é um dos aspectos de seu corpo transcendental. No 11º capítulo do Bhagavad Gita também se afirma que Tenaiva, Rupena e etc. Ou seja, Arjuna suplicou para ver outra vez essa forma de 4 mãos, e quando Arjuna fez esta súplica para Krishna,
Ele assumiu a sua forma original outra vez. Todos estes aspectos diferentes do Senhor Supremo Krishna certamente não são os de um homem comum. Alguns daqueles que zombam de Krishna, que estão contaminados com a filosofia impersonalista, citam o seguinte verso do Śrīmad Bhagavatam 3, 29 e 21, para provar que Krishna é apenas um homem comum. Aham sarveshu bhuteshu bhutatma vastita sada, em português. O Supremo está presente em toda a entidade viva. É preferível tomarmos nota deste verso particular dos mestres devotos de Deus, como Jiva Goswami, em vez de seguir a interpretação de pessoas não autorizadas que zombam de Deus, Krishna. Jiva Goswami, comentando sobre este verso, diz que Krishna, em sua expansão plenária como Paramatma, está situado nas entidades móveis e imóveis como a superalma. Por isso, qualquer devoto neófito que dá sua atenção simplesmente para a forma de Deus no altar do templo e não respeita outras entidades vivas, está adorando inutilmente a forma do Senhor Krishna no templo. Há 3 tipos de devotos do Senhor Krishna, e o neófito está no estágio inferior. O devoto neófito dá mais atenção à deidade no templo do que aos outros devotos, ao que Jiva Goswami adverte que este tipo de mentalidade deve ser corrigido. Um devoto deve ver que Krishna está presente no coração de todo mundo como Paramatma. Por isso, todo o corpo é uma corporificação ou um templo do Senhor Supremo Krishna. E como tal, da maneira como se oferece respeito ao templo do Senhor Krishna, similarmente deve-se respeitar apropriadamente todos e cada um dos corpos nos quais mora o Paramatma, a expansão de Deus, Krishna. Portanto, deve-se dar o devido respeito a todo mundo e não se deve negligenciar ninguém. Por isso que os livros de Prabhupada precisam ser estudados. Existem também muitos impersonalistas que zombam da adoração no templo. Eles dizem que já que Deus está em toda parte, por que uma pessoa deve se restringir à adoração no templo? Mas se Deus está em toda parte, por que não haveria de estar no templo ou na deidade no altar? Embora o personalista e o impersonalista brigarão perpetuamente um com o outro, um devoto perfeito em consciência de Deus, Krishna, sabe que embora Krishna seja a personalidade suprema, ele é todo penetrante, como se confirma no Brahma Samhita. Embora sua morada pessoal seja Goloka Vrindavana e ele permaneça sempre ali, ainda assim, através de suas diferentes manifestações de energia e de sua expansão plenária, ele está presente em todas as partes da criação material e transcendental. Pronto, já parei. A explicação era grande, né, Bimala? Tá, lê mais, fala menos. Tá bom. Então vamos ler mais um pouquinho do Shri Isha Upanishad, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Se estivesse aberto no lugar certinho, adiantava. Não achei ruim não, estou abanando o rabinho, eu tinha que lembrar a senhora, né? Tá bom. No Bhagavad Gita 6.41. No Bhagavad Gita 6.41. Opa, passou. Aqui, no Bhagavad Gita 6.41 e 42... o Senhor Krishna garante que os Yoga Birashtas, tá certo, ou almas, em português, almas que caíram do caminho da autorrealização, recebem a oportunidade de corrigirem-se, nascendo em famílias de bons sacerdotes brahmanas ou em famílias de ricos comerciantes. Nascimentos assim proporcionam maiores oportunidades para se cultivar a autorrealização.
Entretanto, se tais oportunidades não são aproveitadas devido à ilusão, a pessoa desperdiça a vida humana, uma dádiva concedida pelo Senhor Krishna. O bom karma, é perigoso nascer com bom karma. Depende do bom karma. Se for numa família de sacerdotes brahmanas, é um bom karma muito bom, Bimala. Agora, se for um bom karma de nascer rico, é problema. Pode ser problema. Bonito, branco, alto e rico? Problema, hein? Muito fácil se confundir e se perder. Os princípios reguladores agem de tal maneira que, seguindo-os, é possível sair do plano das atividades fruitivas e promover-se à plataforma do conhecimento transcendental. Após muitas e muitas vidas de cultivo de conhecimento transcendental, podemos nos aperfeiçoar quando nos rendemos ao Senhor Krishna. Este é o procedimento geral. Entretanto, se nos rendemos logo de início, adotamos a atitude devocional que este mantra recomenda. Imediatamente superamos todas as fases preliminares. Como se afirma no Bhagavad Gita 18.66, o Senhor Krishna logo se encarrega dessa alma rendida, libertando-a das reações de seus atos pecaminosos. As atividades Karmakanda envolvem muitas ações pecaminosas, ao passo que nas atividades Jnanakanda, o caminho do desenvolvimento filosófico, o número das ações pecaminosas é menor. Porém, no serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna, o caminho do amor a Deus, não há praticamente nenhuma oportunidade de incorrer em reações pecaminosas. Quem é devoto do Senhor Krishna adquire todas as boas qualificações do próprio Senhor Krishna. Está vendo? As mesmas qualidades que Deus. O que dizer então das qualidades de um sacerdote brahmana? Ainda que não tenha nascido em família de sacerdotes brahmanas. Tá, vou printar aqui. Cadê? Você me corta, eu me perco, Bímola. Ah, tá aqui. Ainda que não tenha nascido em família de sacerdote brahmana, o devoto facilmente adquire as qualificações de um sacerdote brahmana hábil, autorizado a executar sacrifícios. Essa é a onipotência do Senhor Krishna. Ele pode fazer um homem nascido em família de sacerdotes brahmanas tornar-se tão degradado quanto uma pessoa de nascimento inferior e que é comedor de cachorro. E o comedor de cachorro... Lembrei da música da Cássia Eller, do rock pauleira que ela fez com esse verso do Bhagavad Gita, que ficou muito bonito, né? Tá, não vou falar da obra Canções do Divino Mestre que está no YouTube, não vou falar. Não vou falar não. Ao mesmo tempo, pela simples força do serviço prático e amoroso a Deus, ele também pode transformar em sacerdote brahmana qualificado o indivíduo de nascimento inferior, que é comedor de cachorro. Como está situado dentro do coração de todos, o Senhor Krishna, onipotente, pode dar a seus devotos sinceros orientações através das quais eles podem trilhar o caminho correto. Essas orientações são especialmente oferecidas ao devoto, mesmo que ele tenha algum outro desejo. Quanto aos outros, Deus sanciona suas ações, mas eles se responsabilizam pelos riscos das ações que executam. No entanto, quando se trata de um devoto, o Senhor Krishna o orienta de tal maneira que ele jamais comete uma ação errada. A coleção Śrīmad Bhagavatam 11.5.42 diz, vou ler em português: o Senhor Krishna é tão bondoso com o devoto que está plenamente rendido a seus pés de lótus, que muito embora o devoto às vezes caia no enredamento de vikarma, ou seja, ações proibidas, atividades que vão de encontro às orientações védicas, ele imediatamente corrige esses erros a partir do interior do coração do devoto,
Isso se dá porque os devotos são muito queridos ao Senhor Krishna. Neste mantra do Shri Ishopanishad, o devoto ora pedindo que, do interior de seu coração, o Senhor Krishna passe a corrigi-lo. Errar é humano. A alma condicionada tende a cometer erros com frequência, e a única medida terapêutica ao combate a esses pecados desintencionais consiste em render-se aos pés de lótus do Senhor Krishna para que ele possa guiá-la, impedindo-a de cair vítima desses perigos imprevistos. O Senhor Krishna encarrega-se das almas plenamente rendidas. Assim, todos os problemas são resolvidos pelo simples fato de render-se ao Senhor Krishna e agir segundo suas orientações. Tem que fazer o que ele pede, o que ele orienta, né? Senão não vai dar certo. Há duas maneiras de transmitir ao devoto sincero essas orientações. Por intermédio das pessoas santas, escrituras autorizadas e mestre espiritual. Quem quer fazer a coisa certa tem que seguir Guru, Shastra e Sadhu, como o Prabhupada está falando aqui, Pessoas santas, escrituras autorizadas, as escrituras védicas, e mestre espiritual autorizado, qualificado e competente. Quem se guia por esses três nunca faz nada errado, nunca se dá mal e atinge a perfeição, a autorrealização, aqui e agora. Posso continuar, Bimala? 2. Por intermédio do próprio Senhor Krishna que reside no coração de todos. Assim, o devoto plenamente iluminado com o conhecimento védico está protegido sob todos os aspectos. O conhecimento védico é transcendental e não pode ser compreendido através de métodos educacionais mundanos. Outra máxima, tá vendo? Se fosse assim, né? Se graus universitários adiantassem alguma coisa, transcendentalmente falando, aqueles que se dizem professores dos Vedas, professores de religiões, né, seriam gente boa, seriam pessoas seguidoras de Deus, mas não é o que acontece, infelizmente, né? Eles estudam para burro. Tá bom, Bimala. Tá, vou ler mais, falar menos. O conhecimento védico é transcendental e não pode ser compreendido através de métodos educacionais mundanos. Só é possível compreender os mantras védicos pela graça do Senhor Krishna e do Mestre Espiritual. Shweta Upanishad 6.23. Quando alguém se refugia no Mestre Espiritual genuíno, deve ficar claro que ele obteve a graça do Senhor Krishna. Poxa vida, que legal, que ótima notícia. Peraí, deixa eu printar isso aqui também. Quando alguém se refugia no Mestre Espiritual genuíno, deve ficar claro que ele obteve a graça do Senhor Krishna. Para um devoto, o Senhor Krishna aparece como o Mestre Espiritual. Assim, o Mestre Espiritual, os preceitos védicos e o próprio Senhor Krishna, situado internamente, orientam o devoto com força plena. Dessa maneira, não há nenhuma possibilidade de que o devoto volte a cair no lamaçal da ilusão. O devoto, tendo essa proteção de todos os lados, com certeza alcançará o destino final da perfeição. Este mantra faz uma alusão a todo o processo que é explicado em maiores detalhes na coleção Śrīmad Bhagavatam 1.2.17 a 20.
Tá, canto 1, capítulo 2, versos 17 a 20. 17, 18, 19 e 20. Você complica, hein, Bímola? Aí, ok, já vão acabar o livro, já. Tá, não vou falar nada. Eu juro, agora, aqui, agora, nesse momento. No próximo momento, não sei. Ouvir e cantar as glórias do Senhor Krishna são por si só atos piedosos. O Senhor Krishna quer que todos ouçam e cantem suas glórias, porque Ele é o bem-querente de todas as entidades vivas. Ouvindo e cantando as glórias do Senhor Krishna, a pessoa se purifica de todas as coisas indesejáveis, e então sua devoção se fixa no Senhor. Nessa etapa, o devoto adquire as qualificações sacerdotais bramínicas e os efeitos dos modos inferiores da natureza, paixão e ignorância, desaparecem por completo. Devido ao seu serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, o devoto fica plenamente iluminado e assim passa a conhecer o caminho do Senhor Krishna e o processo para alcançá-lo. À medida que todas as dúvidas diminuem, ele se torna um devoto puro. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do Sri Isha Upanishad, o conhecimento que nos aproxima da suprema personalidade de Deus, Krishna. E fim, né? E esse livro, Sri Isha Upanishad, está de graça para você ler na tela, ou você pode pedir ele na loja Hare Krishna via correio para todo o Brasil. Muita gente, né? Eu quero ler de novo, eu quero ler esse livro, eu quero esse livro. Então, esse livro está de graça para você ler na tela. Mas se você quer o livro na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui, é o último link. Tá, já está atrasado, é o último link, tá bom, então tá. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê sozinho. Vai ler com a gente. Quem sabe daqui a alguns anos, né, Bímola? A gente repassa e relê os livros de novo. Mas qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, vamos cantar? A agenda, tá? Então vamos lá na agenda. Calma, não me apressa não. Falar do Festival Transcendental Hare Krishna, que foi um sucesso total nesse final de semana, e você que perdeu, já está convidado, porque você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber, e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os finais de semana. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e vai descendo. Vai descendo que os endereços vão aparecendo. Você faz contato com o endereço mais próximo de você. Pergunta se o festival é no sábado ou no domingo e já se programa para o próximo final de semana. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Então, o que nós vamos fazer? Mandar alô. Vishnu, manda alô para todo mundo então, Bímola. Para aqueles que nos ouvem no YouTube, no Rumble, Alexa, Kawaii, TikTok, que mais? YouTube já falei. Spotify, Deezer, estamos para todo lado. Alô para todo mundo. Alô para todos os nossos queridos ouvintes, não importa onde você esteja nos ouvindo. Sem falar no Telegram, no WhatsApp, a gente manda
programa todo dia, né? Tanto na lista do WhatsApp quanto na lista do Telegram. Tá, vamos parar de falar. Nossa, não é fácil, vou até tomar água. Você fica inventando, Bimala. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottaman Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istoya Badrani Vidnoti Suhei Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamash Loke Bhaktir Bhavati Naistike. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, capítulo Maharaj Anime, encontra-se com os Yogendras. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Sabadotam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sulti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Onde nós paramos, hein? Calma, deixa eu centralizar a letra aqui. Tá frio pra burro, Bimala. Pra burra também. Pensa que é só frio pra burro? Frio pra burra também. Onde eu estava, página 56. Aqueles que adoram os semideuses recebem a reciprocação dos semideuses da maneira exatamente correspondente ao oferecimento. Os semideuses são assistentes do karma, como a sombra de uma pessoa, mas as pessoas santas são de fato misericordiosas com os caídos. Nesta passagem, as palavras Chayana Karma Sativa são significativas. Chaya significa sombra. A sombra do corpo segue precisamente os movimentos do corpo. A sombra não tem poder para mover-se de forma diferente do movimento do corpo. De igual modo como se afirma aqui, os resultados que os semideuses concedem aos seres vivos correspondem exatamente às ações destes. Os semideuses recebem do Senhor Krishna o poder
para seguir precisamente o karma específico de uma entidade viva, no que se refere ao fato de conceder-lhe felicidade e sofrimento. Assim como a sombra não pode mover-se independentemente, os semideuses não podem punir nem recompensar um ser vivo independentemente, embora sejam milhões de vezes mais poderosos que os seres humanos da Terra. Os semideuses, afinal, são diminutos servos de Deus, Krishna, aos quais o Senhor Krishna permite atuarem como controladores do universo. No quarto canto do Śrīmad Bhagavatam, Prithu Maharaja, uma encarnação a quem o Senhor Krishna dotou de poder, afirma que mesmo os semideuses estão sujeitos à punição do Senhor Krishna caso se desviem de suas leis. Tem que fazer o que o poderoso chefão manda, o que o manda-chuva manda. É por isso que os semideuses, a única pessoa independente é Deus, Krishna, e ponto final. Por outro lado, os devotos do Senhor Krishna, como Narada Muni, através de sua pregação potente, podem interferir no karma do ser vivo, persuadindo-o a abandonar as suas atividades fruitivas e especulação mental e render-se à suprema personalidade de Deus. Na existência material, a pessoa trabalha arduamente sob o cativeiro da ignorância. Porém, caso se ilumine através da associação de um devoto puro do Senhor Krishna, ela pode compreender a sua verdadeira posição como servo eterno de Deus, Krishna. Por prestar esse serviço, ela dissolve o seu apego pelo mundo material e também as reações de suas atividades anteriores. E como uma alma rendida, ela é dotada de ilimitada liberdade transcendental no serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna. A este respeito, o Brahma Samhita 5.54 afirma que adoro Govinda, o Senhor primordial, que reduz a cinzas todas as atividades fruitivas daqueles que estão repletos de devoção. Para aqueles que trilham o caminho do trabalho, tanto para Indra, o rei dos semideuses, quanto para o diminuto inseto Indragopa, ele imparcialmente outorga os devidos prazeres dos frutos das atividades de acordo com a corrente de trabalho executada antes. Mesmo os semideuses estão atados pelas leis do karma, ao passo que o devoto puro do Senhor Krishna, tendo abandonado por completo o desejo de desfrute material, com muito êxito reduz a cinzas todos os vestígios do karma. A este respeito, o Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur comenta que a menos que alguém se ocupe como uma alma rendida no serviço devocional do Senhor Krishna, ele não pode, de fato, ser considerado Nishkama, ou seja, livre de todo o desejo pessoal. Às vezes, uma pessoa materialista se dedica à caridade ou atividades altruístas e dessa maneira considera-se um trabalhador abnegado. Da mesma maneira, aqueles que se dedicam à especulação mental, como a meta última de se fundir no impessoal aspecto Brahman do Senhor Krishna, também se julgam livres de egoísmo ou livres de desejo. Segundo o Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, todavia, semelhantes pessoas comuns e especuladores, ocupados em seu pretenso altruísmo, são na verdade servos de desejos luxuriosos. Está vendo? Tudo é sexo, né, Bima? Materialmente falando. Em outras palavras, eles não compreenderam perfeitamente sua posição como servos eternos de Deus, Krishna. A pessoa comum altruísta falsamente se considera o melhor amigo da humanidade, embora seja incapaz de dar verdadeiro benefício aos outros, pois desconhece a eterna vida de bem-aventurança e conhecimento que se encontra além da alucinação temporária da existência material.
Da mesma maneira, embora o orgulhoso especulador se declare Deus e convide os outros a também se tornarem Deus, ele deixa de explicar como os pretensos deuses vieram a ficar atados pelas leis da natureza material. Na verdade, a tentativa de tornar-se Deus não se baseia em amor por Deus, mas no desejo de tomar a sua posição. Inveja a Deus, né? E quer ser Deus, coisa que nunca vai conseguir. Ninguém vai se tornar Deus nunca. Em outras palavras, o desejo de igualar-se em todos os aspectos ao Supremo é apenas outro desejo materialista. Portanto, as pessoas comuns e os especuladores, devido à sua insatisfação ao tentarem artificialmente satisfazer os próprios desejos, não podem mostrar verdadeira misericórdia para as almas caídas. A este respeito, o Sri Madhvacharya menciona o Uddama Samhita. Vou ler a tradução em português. Os sábios desejam a felicidade para todos os seres e são quase sempre incapazes de tolerar a infelicidade dos homens. No entanto, os semideuses são superiores, pois são muito queridos ao Senhor Hari, que é outro nome de Deus. Hari, em português, esse nome de Deus quer dizer aquele que socorre os aflitos. Hari, socorro, Hari, essa cruz está me esmagando. Se ri, né? Você não está carregando essa cruz. Porém, embora Srila Madhvacharya, que cruz pesada. Porém, embora Srila Madhvacharya tenha colocado os semideuses numa posição superior à dos misericordiosos sábios, Srila Jiva Goswami declarou que Sadhavas tu na karmanugata. Em português, os santos são na verdade melhores que os semideuses, porque os santos são misericordiosos sem levar em conta os atos piedosos ou impiedosos das almas condicionadas. Este aparente desacordo entre Madhvacharya e Jiva Goswami é solucionado por Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, que ressalta o fato de que na declaração de Srila Madhvacharya, a palavra Rishi, ou sábio, indica os pretensos sábios, os pretensos santos. Vou ler de novo. O fato de que na declaração de Srila Madhvacharya, a palavra Rishi, ou sábio, indica os pretensos santos, ou pessoas santas, entre as pessoas comuns e os especuladores. Trabalhadores fruitivos e filósofos especuladores comuns, de certo, julgam estar no ápice da moralidade piedosa e do altruísmo. Todavia, porque desconhecem a posição suprema da suprema personalidade de Deus, Krishna, eles não podem ser considerados iguais aos semideuses, que são todos devotos do Senhor Krishna e são conscientes de que todos os seres vivos são servos eternos do Senhor Krishna. Contudo, nem mesmo tais semideuses podem ser comparados aos devotos puros como Narada. Semelhantes devotos puros são dotados de poder para conceder a perfeição máxima da vida, tanto para os seres vivos piedosos quanto para os ímpios, os quais têm apenas de seguir as ordens desses devotos puros. Para aqui, tá bom. Página 59, linha 3, tá bom assim? Página 59, linha 3. Bom, gente boa, você que não quer parar de ler essa coleção, já parei, Bimala. Krishna Balarama Radha, que cruz pesada. Aí, eu até me perdi. Agora eu vou tomar água. Já me perdi mesmo. Eu estava falando que você que não quer parar de ler essa coleção Śrīmad Bhagavatam,
O Purana Imaculado, ela está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu aqui o link da coleção Śrīmad Bhagavatam. Você clica aí, já aparecem os livros disponíveis até o 11º canto. Você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então, vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Espera aí. 1, 2, 3, 4, 5... Paramos aqui no começo do capítulo 82, Draupadi encontra as rainhas de Deus, Krishna. Havia vários visitantes que vieram para ver Krishna e entre eles estavam os Pandavas, liderados pelo rei Yudhishthira. Depois de falar com as vaqueirinhas e lhes conceder a maior bênção, o Senhor Krishna veio para dar as boas-vindas ao rei Yudhishthira e outros familiares que vieram vê-lo. Ele primeiro de tudo indagava deles se sua situação era auspiciosa. Na realidade não há questão de má sorte para qualquer um que vê os pés de lótus do Senhor Krishna. Mesmo assim, quando o Senhor Krishna, por uma questão de etiqueta, indagou do rei Yudhishthira sobre o seu bem-estar, o rei ficou muito feliz com essa recepção e começou a falar com o Senhor Krishna assim: Meu querido Senhor Krishna, grandes personalidades e devotos em consciência de Deus, Krishna plenas, sempre pensam em seus pés de lótus e permanecem plenamente satisfeitos por beber o néctar da bem-aventurança transcendental. O néctar que eles bebem constantemente sai da boca deles e é borrifado em outros na forma da narração de suas atividades transcendentais. Esse néctar que sai da boca de um devoto é tão poderoso que, se alguém tiver a oportunidade de bebê-lo, imediatamente se torna livre da jornada contínua de nascimentos e mortes. Nossa existência material é causada por nosso esquecimento de sua personalidade, mas felizmente a escuridão do esquecimento é imediatamente dissipada se a pessoa for privilegiada por ouvir sobre suas glórias. Portanto, meu querido Senhor Krishna, onde está a possibilidade de má sorte para aquele que está constantemente dedicado a ouvir as suas atividades gloriosas? Porque nós somos plenamente rendidos a você e não temos outro abrigo além de seus pés de lótus, estamos sempre confiantes em nossa boa sorte. Meu querido Senhor Krishna, você é o oceano de conhecimento e bem-aventurança ilimitados. O resultado da ação de elaboração mental é existir nas 3 fases temporárias da vida material: vigília, sono e sono profundo. Mas essas condições não podem existir em consciência de Deus, Krishna. Todas essas reações são invalidadas pela prática da consciência de Deus, Krishna. Você é o destino último de todas as pessoas liberadas. Só por seu desejo independente você descendeu nesta terra pelo uso de sua própria potência de Yogamaya e a fim de restabelecer os princípios védicos da vida, você apareceu justamente igual a um ser humano comum.
Porque você é a pessoa suprema, não pode haver, portanto, qualquer má sorte para aquele que se rendeu plenamente a você. Tem esse pequeno detalhe, né? Aquele que se rendeu plenamente a Deus, Krishna. Enquanto o Senhor Krishna estava ocupado em receber vários tipos de visitantes, e enquanto eles estavam dedicados a oferecer preces ao Senhor, os membros femininos da dinastia Kuru e da dinastia Jadu aproveitaram a oportunidade do encontro com a outra e ficaram entretidas em falar sobre os passatempos transcendentais do Senhor Krishna. A primeira indagação foi feita por Draupadi para as esposas do Senhor Krishna. Ela se dirigiu a elas: minhas queridas Rukmini, Bhadra, Jambavati, Satya, Satyabhama, Kalindi, Saibya, Lakshmana, Rohini e todas as outras esposas do Senhor Krishna. Vocês podem nos deixar saber como o Senhor Krishna, a suprema personalidade de Deus, aceitou vocês como esposas dele e casou com vocês com consideração às cerimônias matrimoniais de seres humanos comuns? A essa questão, a líder das rainhas Rukmini Devi respondeu: minha querida Draupadi, era praticamente fato determinado que príncipes como Jarasandha e outros queriam que eu casasse com o rei Shishupala, e como de costume todos os príncipes presentes durante a cerimônia de casamento estavam preparados com suas armaduras e armas para lutar com qualquer rival que ousasse parar o casamento. Mas a suprema personalidade de Deus me raptou no modo que um leão pega um cordeiro do rebanho. Isso não foi, entretanto, um ato muito assombroso para o Senhor Krishna, porque qualquer um que alega ser um herói ou rei muito grandioso dentro deste mundo é subordinado aos pés de lótus do Senhor Krishna. Todos os reis tocaram seus elmos nos pés de lótus do Senhor Krishna. Minha querida Draupadi, é meu desejo eterno que vida após vida eu possa estar dedicada ao serviço do Senhor Krishna, que é o reservatório de todo o prazer e beleza. Esse é meu único desejo e ambição em vida. Depois disso, Satyabhama começou a falar. Ela disse: minha querida Draupadi, o meu pai estava altamente aflito por causa da morte de seu irmão Pracena, e ele falsamente acusou o Senhor Krishna de matar o seu irmão e roubar a joia Syamantaka, que na realidade foi tomada por Jambavan. O Senhor Krishna, a fim de estabelecer o seu caráter puro, lutou com Jambavan e recuperou a joia Syamantaka, que depois foi entregue a meu pai. Meu pai ficou muito envergonhado e arrependido de acusar o Senhor Krishna da morte de seu irmão. Depois de receber de volta a joia Syamantaka, ele achou sábio reparar o seu engano. Assim, apesar de ter prometido a outros a minha mão em casamento, ele submeteu a joia e eu mesma aos pés de lótus de Krishna. E então eu fui aceita como sua criada e esposa. Depois disso, Jambavati respondeu à pergunta de Draupadi. Ela disse: minha querida Draupadi, quando o Senhor Krishna atacou o meu pai Jambavan, o rei dos Rikshas, e meu pai não sabia que o Senhor Krishna era o seu mestre anterior, o Senhor Ramachandra, o esposo de Sita, e sem saber a identidade do Senhor Krishna, meu pai permaneceu continuamente engajado em combate com ele por 27 dias. Depois desse período, quando ele ficou muito cansado e fatigado, pôde entender porque ninguém além do Senhor Ramachandra podia derrotá-lo. O seu oponente, o Senhor Krishna, devia ser o mesmo Senhor Ramachandra. Ele então recobrou o seu juízo e não só imediatamente devolveu a joia Syamantaka, mas também a fim de satisfazê-lo, ele me presenteou a ele para me tornar a sua esposa. Dessa forma eu me casei com o Senhor Krishna, e assim o meu desejo de permanecer vida após vida como uma servidora de Krishna foi satisfeito. Depois disso, Kalindi disse: minha querida Draupadi, eu estava engajada em grandes austeridades e penitências a fim de obter o Senhor Krishna como meu esposo.
E quando o Senhor Krishna ficou ciente desse fato, ele muito gentilmente veio a mim junto com seu amigo Arjun e me aceitou como sua esposa. O Senhor Krishna então me levou embora da margem do rio Jamuna e desde então eu estou dedicada na casa do Senhor Krishna como uma varredora e ele me trata como sua esposa. Depois disso, Mitravinda disse: minha querida Draupadi, havia uma grande assembleia de príncipes na minha cerimônia Swayamvara. O Senhor Krishna também estava presente nessa reunião, e ele me aceitou como sua criada ao derrotar todos os príncipes presentes ali. Ele me levou imediatamente para Dwaraka, exatamente igual um leão arrebata um cervo de uma matilha de cães. Quando fui levada assim pelo Senhor Krishna, meus irmãos quiseram lutar com ele, e então foram derrotados. Assim, o meu desejo de me tornar uma criada de Krishna vida após vida foi satisfeito. Depois disso, Satya falou com Draupadi dessa forma: minha querida Draupadi, o meu pai arranjou uma assembleia para o meu Swayamvara, onde a moça escolhe o marido, Bimala, o esposo. E a fim de testar a força e heroísmo dos futuros noivos, o meu pai estipulou que cada um lutaria com os seus 7 touros ferozes que tinham longos chifres em serpentina. Muitos futuros noivos tentaram derrotar os touros, mas infelizmente todos eles foram feridos severamente e eles voltaram para suas casas como inválidos derrotados. Quando o Senhor Krishna veio e lutou com os touros, eles eram justamente iguais a brinquedos para ele. Ele capturou os touros e amarrou cada um deles por suas narinas. Assim, eles ficaram sob seu controle, justamente igual um pequeno filhote de bode vem facilmente sob o controle de crianças. Meu pai ficou muito feliz e me casou com o Senhor Krishna em grande pompa, e deu como meu dote muitas divisões de soldados, cavalos, quadrigas e elefantes, junto com centenas de criadas. Assim o Senhor Krishna me trouxe para a sua cidade capital, Dwaraka, e no caminho de volta ele também foi atacado por muitos príncipes, mas o Senhor Krishna derrotou todos eles, e assim eu tive o privilégio de servir os seus pés de lótus como uma criada. Depois disso, Bhadra começou a falar. Ela disse: minha querida Draupadi, o Senhor Krishna é o filho de meu tio materno. Felizmente eu fiquei atraída a seus pés de lótus. Quando meu pai compreendeu esse meu sentimento, ele pessoalmente arranjou meu casamento, convidou o Senhor Krishna para casar comigo e deu a ele um dote de uma Akshauhini, ou uma divisão de forças armadas, junto com muitas criadas, e outra parafernália real. Eu não sei se serei capaz de ter o abrigo do Senhor Krishna vida após vida, mas ainda assim eu oro ao Senhor, onde quer que eu aceite meu nascimento, que eu nunca esqueça minha relação com os seus pés de lótus. Então Lakshmana disse: minha querida rainha, muitas vezes eu ouvi o grande sábio Narada glorificar os passatempos do Senhor Krishna. Tá, não vai dar tempo, já entendi. Não é fácil, não. O casamento de Lakshmana vai ficar para o próximo programa. Tá bom, Bíblia. Então, deixa eu anotar aqui onde nós paramos. Acho que vai falar só das 8 principais. Das outras 16.100 esposas. Não vai, imagina o livro, o tamanho do livro, para narrar os casamentos das 16.108 rainhas de Deus, Krishna. Isso só num passatempo dele, né? Tá, já parei de falar. Mas você que não quer parar de ler esse livro Krishna Book, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br.
Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela, baixar o PDF ou baixar esse livro em áudio. Mas se você quer o livro na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu aqui o link do Krishna Book, é o 6º link. Você clica e encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sanstapako Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sanstapako Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sanstapako Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sanstapako Lokana Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Lokana Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaksidanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Adanta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai.
Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhaktavrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasime.